Olá, terceira série. Hoje nós vamos iniciar nossa terceira aula. O tema dela é propriedade dos compostos de carbono. Então, de várias propriedades que o carbono pode apresentar, nós vamos estudar as seguintes. Vamos começar com a geometria molecular, depois vamos ver o momento de polar e polaridade, vamos ver também interações moleculares e a partir das interações moleculares nós vamos trabalhar com a mudança de estado e também com a solubilidade de alguns compostos, tá bom? Então vamos começar com a geometria espacial. Então, esse estudo ele vai se iniciar com Ronald James Gillespie e Ronald Sidney Nihalme, que vão falar sobre a teoria da repulsão dos pares eletrônicos. O que seria essa teoria da repulsão dos pares eletrônicos? Então ela explica que átomos, ou então grupo de átomos ligado ao átomo central de uma molécula ou íon, dispõe-se no espaço de modo que a força de repulsão entre os elétrons do nível mais externo desse átomo central seja o menor possível. O que quer dizer isso, resumindo de uma forma mais fácil de vocês entenderem? É que além dos átomos que estão ligados um com o outro, os elétrons que estão fazendo parte da ligação, os elétrons que não estão fazendo parte da ligação, eles também vão influenciar diretamente em como esses átomos eles vão se rearranjar no espaço. Tá? Então a geometria molecular ela vai trazer isso, como que os átomos e a molécula por completo ela vai se organizar em um ambiente, vamos dizer assim, um ambiente natural. Vou explicar melhor para vocês com exemplos que fica mais fácil de vocês entenderem, tá? Então, o primeiro exemplo que eu vou trazer para vocês é o dióxido de carbono. Então, aqui ele está formado, ele está sendo representado por essa bolinha preta, o carbono, e as duas vermelhas, o átomo de oxigênio. Essas partezinhas aqui mais extensas são os elétrons, os pares de elétrons que não estão compartilhados. Então, cada átomo de oxigênio tem dois pares, que não são compartilhados, certo? Então, quando o carbono ele faz ligação com apenas dois oxigênios, vão ser duas ligações duplas, duas ligações duplas, ele vai ter a seguinte geometria, a chamada geometria linear, tá? Uma molécula linear. Então, o ângulo de uma ligação para outra vai ser de 180 graus, como mostra aqui nesse exemplo, 180 graus, certo? Quando ele faz ligação com dois átomos. Mesma coisa quando ele faz ligação com o hidrogênio e o nitrogênio formando o cianeto de hidrogênio. Então aqui, preto carbono, o azul nitrogênio. Então ele faz três ligações com nitrogênio. Ligação tripla. E tem, olha aqui, e tem um par de elétrons que não liga. Ok? Aqui o pequenininho verde é o hidrogênio. Mesma coisa, então com o átomo de carbono. A ligação com hidrogênio e nitrogênio tem um ângulo de 180 graus, ok? A disposição dos átomos. Também é uma molécula linear. Já que no metanal, o carbono ele faz ligação com três átomos. Aqui eu trouxe para vocês. Dois hidrogênios, os branquinhos, e um oxigênio vermelho. Já a ligação não vai mais ser de 180 para um para o outro. Vai ser menor, vai ser de 120. Então, 120 para cada um. 120 do branco para o vermelho, do branco para o branco e do segundo branco para o vermelho. Ok? Uma geometria de 120 graus. Certo? Lembrando aqui o oxigênio com dois pares de elétrons não compartilhados. Então, todas as vezes que ele fizer três ligações, vai ser essa geometria de 120 graus. E quando ele faz quatro ligações, nós vamos ter uma geometria um pouco mais complexa. Aqui um carbono, o pretinho no meio, com 4 hidrogênios. Então, de um para o outro, sempre vai ser um ângulo de 109,5. Então, 109,5, 109,5, 109,5. Então, cada espaço de um para o outro é um ângulo de 109,5 graus. Ok? É a chamada molécula tetraédrica. Esse slide aqui desconsiderem, tá? Momento de polar e polaridade. Em uma ligação química, cada átomo
atrai os elétrons da sua camada de valência com intensidade diferente. Quanto maior for a eletronegatividade de um átomo, maior será a capacidade desse átomo de atrair os elétrons da sua ligação com outro átomo. Então vamos relembrar um pouquinho sobre eletronegatividade lá na primeira série. Então quando você estudar a tabela periódica, para quem não lembra, a eletronegatividade ela vai se dar da esquerda para a direita e de cima e de baixo para cima. O que quer dizer que as moléculas que estão mais para a direita da tabela periódica e mais em cima, elas vão ser mais eletronegativas. Detalhe, nós devemos excluir os gases nobres, tá? Porque nesses casos de eletronegatividade, teoricamente os gases nobres eles não fazem ligações, então eles são excluídos. Com isso, o átomo mais eletronegativo vai ser o Flu, certo? Olha aqui, ó, da esquerda para a direita vai aumentando e de baixo para cima também vai aumentando. Com isso, o átomo mais eletronegativo é o Flu, com esse valor aqui de 4,0, certo? E o menos eletronegativo seria o césio, com o valor de 0,7, porque ele está mais embaixo e está mais na esquerda. Em ligações covalentes, nós podemos ter dois tipos de ligação. Uma ligação covalente apolar e a ligação covalente polar. Qual a diferença de uma para a outra? Vamos ver. Quando os elétrons são igualmente compartilhados entre os átomos da ligação química, nós temos a ligação apolar. O que quer dizer? Quando a eletronegatividade dos dois são iguais. Para ser igual, o que precisam ser? Precisam ser átomos iguais também. Então, para ter números iguais, precisam ser átomos iguais. Já a ligação polar, ela vai acontecer quando um átomo mais eletronegativo vai atrair com maior intensidade a nuvem de elétrons do outro átomo menos eletronegativo e vai produzir o que nós vamos chamar de dipolos elétricos. Então, o que é um dipolo elétrico? É quando a molécula ela vai possuir dois polos. Então, dois polos, só os dois lados, vamos dizer assim. Nós vamos ter o polo positivo e o polo negativo. Tá? Representado por essa letra delta aqui. Então, aqui é o delta mais e delta menos. Ok? Então, quando eu estiver com mais elétrons, lembrando que a carga do elétron é a carga negativa. Então, nós temos o delta negativo, que é o polo negativo. Quando nós tivermos menos elétrons, é o polo positivo. Tá? Então, aqui nós temos o exemplo. Um exemplo colorido fica até mais fácil de vocês entenderem. Vamos imaginar que o tamanho dessa bola, dessa esfera, é a quantidade de eletronegatividade. Então aqui nós temos um Flu ligado no outro Flu. São átomos iguais. Se são átomos iguais, a eletronegatividade vai ser igual. Então aqui o lado esquerdo ó, é o mesmo do lado direito. Ok? Eu trouxe até uma tabela aqui para vocês. Ó. O Flu está bem aqui. Ó. Certo? Já aqui nós temos o hidrogênio com Flu. Olha a diferença. Um é pequeno, o outro é grandão. Né? Então aqui do verde, amarelo e vermelho é do grande, enquanto que aqui o roxo, o azul e os azuis, eles são menores. Né? Aí tem a pergunta, qual é qual? Qual é o Flu, qual é o hidrogênio? Para a gente saber é só a gente vir na tabela. O Flu está aqui, lado direito. O hidrogênio está aqui, lado esquerdo. Quem é maior? Lado direito. Tá? Então, só por causa disso. Então, o Flu é essa esfera maior e o hidrogênio é a esfera menor. Então, o polo positivo, a gente vai ver depois como se faz isso, tá? Qual é o positivo e qual é o negativo. Então, a parte do Flu ele vai ser mais eletronegativo e a parte do hidrogênio menos eletronegativo. Então, nós temos dois polos. Então, aqui é uma molécula polar. Ok? Esse cálculo. Na física, nós podemos medir a polaridade de duas cargas elétricas opostas, ou seja, o momento de dipolo elétrico. Já que na química, nós avaliamos a polaridade ou não de uma molécula, levando em conta o momento de dipolo de cada ligação química. Ok? Então, o momento de dipolo é uma grandeza vetorial, então ela vai possuir módulo sentido e direção, e o sentido do vetor de momento de dipolo, ele vai partir da parte negativa para a parte positiva. Então, qual vai ser da carga negativa para a positiva? Qual vai ser a carga negativa, gente? A carga negativa é a que possui maior eletronegatividade. Então, vamos verificar o exemplo aqui de novo do hidrogênio com Flu.
o Flu é maior, ele tem a maior eletronegatividade. Então, se ele tem uma maior eletronegatividade, ele vai atrair os elétrons mais para eles. Ele ficando com mais elétrons mais facilmente, então quer dizer o quê? Que ele é a carga negativa, tá? Então, muitas vezes a gente pensa assim, então é maior, tem mais, então é carga positiva. Não. Aqui nós temos que lembrar que nós estamos trabalhando com elétrons. Elétrons têm carga negativa. Então, quem tem mais, a carga é negativa. Tá bom? Então, vamos voltar para lá. Olha aqui, ó. Então, ó, Flu, carga negativa. Hidrogênio, carga positiva. E a posição do vetor, a setinha vai sempre do negativo apontando para o positivo, certo? Olha aqui, ó, sentido do vetor da carga negativa para positiva. Então, o vetorzinho sai do negativo e vai para o positivo. Aqui uma molécula polar, né? Nenhum é maior que o outro, então não tem vetor. O momento de dipolo é igual a zero, certo? E aqui é quando é diferente de zero. E como que a gente faz com moléculas que têm 3 ou mais átomos? Então, o primeiro passo é somar os vetores de momento de dipolo de cada ligação, considerando a geometria da molécula. Somou tudinho? Então, vai dar um valor x, né? Então, ele vai ser x, ele vai ser apolar. Se essa somatória for igual a zero, então você somou tudinho, deu zero, apolar. E se deu diferente de zero, vai ser polar, tá? Somatória dos vetores. Vamos falar um pouquinho agora sobre as interações moleculares. Existem várias. Aqui na química orgânica nós vamos trabalhar principalmente com 3 tipos, que são dipolo permanente com dipolo permanente, dipolo induzido com dipolo induzido e as ligações de hidrogênio. Vamos começar com dipolo permanente e dipolo permanente. Então, primeira informação, acontece apenas em moléculas polares. O que é uma molécula polar? É a molécula que tem os 2 polos, polo positivo e negativo, certo? Então, vai haver atração entre a região de baixa densidade eletrônica, então a parte menor, que é o polo positivo de uma molécula, e a de alta intensidade eletrônica da molécula vizinha. Ou seja, a interação de polo permanente e de polo permanente vai acontecer com a de baixa de uma molécula com a de alta da outra molécula. Elas vão se aproximar tanto que elas vão ficar praticamente ligadas. Não é uma ligação, é uma interação, tá? E elas são mais fortes que as interações de polo induzido e de polo induzido. Aqui vou mostrar para vocês um exemplo. Olha aqui, ó. Da molécula de HCl. O Cl é esse verdinho, o H é o branquinho. O branquinho aqui está com delta positivo e o verdinho com delta negativo, certo? Então, esse traço aqui formado, normal, é a ligação. Agora, se você verificar, sempre de um para o outro, aqui ó, vai ter um tracejado, certo? Esse tracejado aqui, ele vai indicar uma interação. Olha aqui, ó. Então, interação do delta positivo com delta negativo. Interação do delta negativo com delta positivo. Delta positivo com delta negativo. Delta negativo com delta positivo. Certo? Então, as interações são essas, tracejadas. Esse é o dipolo permanente e o dipolo permanente. Tá bom? Então, com moléculas polares, onde o delta negativo ele vai interagir com o delta positivo. Próximo, dipolo induzido com dipolo induzido. Então, acontece com moléculas apolares, que são aquelas moléculas que a gente viu ali atrás agorinha, onde os 2 átomos vão ser iguais. Então, não vai haver momento de dipolo entre elas, né? Como que elas vão acontecer, né? Então, primeiro, elas induzem a formação de dipolo instantâneo quando se aproximam uma da outra. É só você imaginar um ímã quando você pega os 2 polos do ímã e aproxima um do outro. Eles começam a se afastar, né? Nesse caso, quem vai se afastar vai ser a nuvem eletrônica. Então, a nuvem eletrônica de um vai se afastar tanto que vai passar para o outro lado. E quando a nuvem eletrônica passar para o outro lado vai ficar rico em elétrons e esse lado que perdeu vai ficar pobre em elétrons. Ou seja, o outro polo que recebeu os elétrons vai ser o delta negativo. E o que ficou sem elétrons vai ser o delta positivo. Esse deslocamento dos elétrons para a região oposta vai produzir dipolo instantâneo. Ou seja, é só você pensar na palavra dipolo induzido. O que é induzido? Foi forçado. Ele não era antes um dipolo.
Entenderam? Ele não tinha polo. Era uma molécula apolar. Foi induzido a criar os dois polos, polo positivo e polo negativo. Tá bom? E elas também são chamadas de interações ou então forças de London, em homenagem a um químico que fez o estudo dela. Então, em alguns livros vocês vão ver lá. Força de London é a mesma coisa que dipolo induzido, tá bom? Então, nós vamos trabalhar com dipolo induzido mesmo. Aqui eu trouxe um exemplo para vocês, ó, a molécula de oxigênio, O2. Então, quando ela está normal na natureza sozinha, isolada, que é raro, né? Ela se encontra dessa forma. Então, os dois, vamos dizer assim, os dois têm tamanhos iguais. Só que quando se aproxima uma da outra, o que vai acontecer? Vai haver a repulsão dos dipolos. Desculpa. Vai haver a repulsão dos elétrons. Então, se vocês perceberam aqui, ó, esse daqui está representado como D-, ó. Ele vai ficar mais rico em elétrons, enquanto o outro lado ele vai ficar mais pobre em elétrons. Por isso que ele ficou com delta mais. Certo? Então, quando há a formação desses dipolos, olha aqui, ó, positivo vai juntar com negativo. Quando há a junção desses dipolos, dessas moléculas, através de dipolos alternados, nós temos a interação dipolo induzido com dipolo induzido. Tá bom? E por último, nós temos as ligações de hidrogênio, que é um caso particular de interação dipolo permanente com dipolo permanente, e ela chega a ser mais forte que todas as outras duas que nós vimos anteriormente. Ela vai ocorrer apenas em moléculas que vai ter o átomo de hidrogênio que esteja ligado a um átomo que seja ou de flúor, ou de oxigênio, ou então de nitrogênio, tá? O chamado FON, F-O-N, flúor, oxigênio e nitrogênio. Tá? Então, ligação de hidrogênio só acontece que o hidrogênio é ligado com um desses três, certo? Vamos ver um exemplo com flúor. Olha aqui, ó, hidrogênio com flúor. A interação vai acontecer com o outro átomo interagindo com o hidrogênio. Olha aqui, ó, flúor com hidrogênio, flúor com hidrogênio, flúor com hidrogênio. Mesma coisa aqui, ó. O grandão é o flúor, tá, gente? O pequenininho é o hidrogênio. Flúor com hidrogênio, flúor com hidrogênio, flúor com hidrogênio. Não acontece de hidrogênio com outro átomo que não seja flúor, oxigênio ou nitrogênio, tá bom? Apenas com um desses. E, através desses estudos das interações moleculares, nós podemos deduzir algumas mudanças de estado físico. Por exemplo, quanto mais intensa for a interação, nós temos que pensar o seguinte: se a interação é mais forte, vai ser necessária uma energia mais forte para romper essa atração. E essa energia, como está vindo em calor, né, sentido de temperatura, nós vamos precisar de valores maiores de temperatura, de fusão e de ebulição. Tá? Então, nós vimos lá atrás, por exemplo, que a ligação de polo permanente e dipolo permanente é mais forte que dipolo induzido. Né? Então, já sei que uma molécula com dipolo permanente, ela vai precisar de uma energia maior, ou seja, uma temperatura maior, para passar de um estado físico para o outro, do que a outra que está com dipolo induzido, certo? E outra coisa, quanto maior for o tamanho da molécula, maior será a interação entre as moléculas, entre umas moléculas e outra, e maior valor de temperatura de fusão e de ebulição. Para esse caso aqui nós temos o exemplo que o livro nos dá, olha aqui, ó. Aqui nós temos um composto que só tem, ó, um carbono, aqui com 2, aqui com 5, aqui com 8. Se vocês verificarem quanto mais carbono a molécula tem, maior são os números de temperatura de fusão, ó. Os números vão aumentando, né? E também de ebulição, ó, também vai aumentando. Então, lembrando, gente, que com o número negativo, quanto mais se aproxima de zero, é maior o número, tá? Lembrando disso, por favor. Certo? Então, a temperatura de ebulição também aumenta. E em relação à solubilidade, nós temos que comparar a polaridade de cada um, do soluto e do solvente, tá bom? Então, substâncias polares vão se dissolver melhor em solventes polares, e substâncias apolares eles vão se dissolver melhor em solventes apolares. Claro que tem exceções na natureza, certo? Por exemplo, duas exceções que o livro nos traz, ó. O CaF2 é polar e é pouquíssimo solúvel em água, que também é polar. Já o iodo é apolar e se dissolve bem em etanol, que é polar.
certo? Mas, de uma maneira geral, polar se dissolve em polar, apolar se dissolve em apolar. Ok, gente? Eu sei que esse conteúdo é um pouquinho complexo, tá? Então, sugiro que vocês deem uma lida novamente. Atentem-se principalmente às figuras que o livro didático traz para vocês. E, por fim, tenham um bom estudo.